Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Meu povo, tava aqui dando uma ajeitadinha no visu para dar um rolezinho e me veio um filme na minha cabeça sobre as estradas, né, que a vida me trouxe, sobre o meu caminho, sobre o percurso que eu trilhei até chegar aqui. E percebendo o quanto eu mudei, e inclusive fisicamente, né? E não é questão de ser mais bonita ou mais feia, mais cuidado, menos cuidada. Não, diferente mesmo fisicamente. Se eu coloco uma foto de quando eu tinha 20 anos para agora, são pessoas totalmente diferentes. E me veio uma coisa que me traz para o centro todas as vezes que eu fujo dele, todas as vezes que eu tento sair do centro, isso me leva para o centro, né? É um senso de justiça, mas é um senso de justiça que não é só pro meu lado, sabe? Geralmente eu tenho a tendência a colocar na balança. Eu me coloco no lugar do outro, mas não do jeito que o outro espera que eu me coloque no lugar dele. Eu me coloco com as atitudes, com a falta de atitude, com as minhas projeções de justiça e a diversidade que é a palavra justiça, né? Eu tô caçando uma posição aqui, que eu tô num lugar um pouquinho desconfortável para isso. Mas o que é justo dentro destas relações. E aí me vem uma lei que é uma lei hermética, que é a lei do gênero, e vem as polaridades também, que é muito importante nesse sistema. Mas o feminino e o masculino anda me intrigando muito. Eu trabalho com mulheres há muito tempo, né? E achava que eu trabalhava diretamente com as mulheres, mas me veio o YouTube para falar para mim que os homens me escutam mais do que as mulheres. E isso, quando aconteceu, eu fiquei assim chocada. Mas chocada mesmo. Eu falei assim, não é possível, né? Tantos anos de profissão, tantos anos trabalhando com mulheres, como assim, né? Os homens estão interessados nesses assuntos de desenvolvimento consciencial. A gente tem uma tendência a achar que o homem é mais neutro nesse assunto, mas comecei a prestar atenção, já que o YouTube fofoqueiro me contou que eu tenho um público muito masculino na base da escuta. E eu comecei a prestar atenção na minha vida, num todo da minha vida. E vi que eu tenho relações lindíssimas com o masculino mesmo. Eu tenho relações afetivas com amigos, com conhecidos, com porta de botequim, com tá passando na rua. Ela é muito forte com o sexo masculino. Mas nas relações afetivas nunca deu muito certo, não, sabe? Dá sempre um negocinho ali que ainda estou curando a parte em mim que não me deixa ser tão boazinha, né? Para esses relacionamentos que não são espirituais. Porque, dados as relações, quando elas passam do nível físico e vai para o nível espiritual, eu não acredito que tenha como dar errado. Mas estamos vivendo na Terra, né? Entende-se que esse masculino e esse feminino precisa ter uma dança aqui na Terra. E aí, elaborando estas questões, aonde eu me dou muito bem e aonde eu também não me dei tão bem assim, e fico olhando para dentro de mim, aonde está isso, né?
o meu senso de justiça, a minha balança pessoal, sempre me trouxe um feminino e um masculino já dentro de mim pronto. Se eu preciso ser manhosa, eu consigo ser manhosa e sou manhosa de essência. Mas se eu preciso tomar uma decisão, tomar uma atitude, é isso. Eu tenho uma palavra e gosto de cumpri-la quando eu chego no meu senso de justiça e tenho que dar a minha palavra. Mas, por anos, isso foi muito dolorido. Eu esperava chegar no nível crítico das relações, para eu conseguir ter uma atitude mais assertiva, mais precisa e virar as costas e simplesmente ir embora. Hoje, né, já com um pouquinho mais de maturidade e prestando um pouquinho mais de atenção nesse sistema de como viver o feminino e o masculino e tentando entender o que está dando tão errado, né? Porque todas as mulheres, o meu feminino e o meu masculino, se adapta muito bem nos dois campos. Eu frequento os dois mundos com essência. Eu consigo ter um feminino que brinca e no auge da sua sensibilidade, da maternidade, e eu consigo ter um masculino meio até o masculino até prepotente, porque é o que a gente aprendeu de masculinidade, né? E aí, se você acaba aprendendo padrões, você acaba tendo um nível de toxicidade. Não que um feminino também não tem, que eu acho que a gente tem que passar uma vida curando. Também nem acho que é curando, é elaborando como ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então, eu acho que isso é para sempre, não é só uma questão de cura, é uma questão de convivência. E as pessoas te trazem o seu pior e o seu melhor o tempo todo para que você elabore as suas questões e se sinta uma pessoa mais pronta para uma próxima jornada, para um próximo contato, para uma próxima relação, ou modificar a própria relação, porque não acredito só na mudança das pessoas do ciclo, mas também na própria relação, que a gente pode mudar o tempo todo com as mesmas pessoas e tentar entender a partir do prisma do outro o que o outro sentiu ao fazer você se sentir daquele jeito, como o outro se comporta quando você muda de comportamento. Então, assim, são coisas que, se você prestar atenção durante o dia todo, você vai conseguindo elaborar dentro de você esse equilíbrio entre o seu feminino e o seu masculino. Mas, galera, eu vou ser agora um pouquinho mais grossa, falando da vida, né? Da Vera, como diz meus filhos, né? A vida não é um morango, então vamos embora falar da verdade absoluta. Todas as mulheres praticamente que eu atendo, que são solteiras e até algumas casadas, fala do péssimo homem que está tendo nesta geração. Na minha geração, por exemplo, na minha faixa etária, entre 30 e 50 anos, com essa faixa de idade. E eu, por um tempo, também acreditei que fosse assim, porque eu falo, nossa, realmente tá difícil, né, cara? Conviver, porque é um nível de responsabilidade, um nível de imaturidade, um nível de prepotência, de arrogância absurdo. Mas, observando a nossa conduta, também não tenho muita coisa boa para dizer não, entendeu? A gente perdeu a parada vamos deixar que cada um faz sua parte. Então, assumindo vários papéis do masculino na sociedade, a gente acabou tirando do outro o papel dele, né? E quando eu tiro do outro o papel dele, ele vai se adaptar. Se eu mudo de comportamento, o outro vai mudar de comportamento. Então, é nítido
que quando eu me transformo em uma relação, o outro também vai se transformar. Às vezes para o positivo, às vezes para o negativo. Então, a gente está entendendo que vai se transformar, e isso é um fato. E eu fui assumindo. E agora eu vou falar da minha experiência, porque eu prefiro fazer fofoca pessoal, né? Vocês sabem disso. Quando eu aprendi a manter, prover a minha família, prover a minha vida, prover a minha casa, construir a minha estrutura, aquilo que eu queria para mim, dentro de mim, fora de mim. Quando eu aprendi a fazer isso, eu também aprendi a ser um nível máximo de abuso, né? Ter um nível máximo de abuso. E fui perdendo essa vontade de receber o que o outro tinha para me dar do jeito que ele tinha para dar, entendeu? Eu construí dentro de mim um modelo de relação que era boa e eu mesmo fazia tudo para que a relação ficasse confortável para mim, né? Já que eu já tinha na minha cabeça o modelo de relação, aí eu pegava um coleguinha tal e colocava dentro da minha vida, mas já sabendo a vida que eu gostava de levar, então o outro não precisava me dar nada, porque eu já tinha uma vida e não queria mudar ela. Então eu só encontrava coleguinhas que aguentavam viver a minha vida. Mas recentemente eu escutei uma frase que me foi chocante né? Foi a pessoa falando assim, nossa, vamos ter que trocar essa cama por exemplo. Foi uma coisa assim. E eu falei assim, nossa, né? Que é isso? Há anos eu não escutava, há anos não, acho que eu escutei muito novinha mesmo, muitos anos, essa necessidade que o homem tem de fazer algo, fazer alguma coisa. Tomar algumas atitudes simples. Eu não sei se eu nunca deixei, ou se as pessoas também não quiseram fazer isso, mas eu sou difícil de deixar mesmo, porque como eu aprendi a controlar a coisa toda, o meu feminino ficou totalmente adoecido e carente. Porque, engraçado, se a gente assume essa postura do outro, que é o outro que tem que prover a relação, e prover a relação, quando eu falo isso, eu não estou falando de sustentar a relação. Ser um provedor na relação, ser um masculino na relação, significa tomar as ações, tomar as atitudes corretas, para que aquela relação tenha uma engrenagem. O feminino tem que ancorar, sustentar essas decisões, essas atitudes, esse projeto de relação que é construído pelo masculino. E aí é óbvio que relação nenhuma vai dar certo, porque se eu que construo tudo, eu vou construir e sustentar, uma hora fica cansativo para mim, ou uma hora fica insuportável para o outro me ceder o lugar o tempo todo, né? E eu acho que está acontecendo com muita frequência na vida de muitas pessoas. A gente não está recebendo, mas também não está deixando o outro fazer, sabe? A mulherada hoje já sai pronta. Eu não preciso realmente hoje de alguém para me comprar um batom, para resolver que eu vou fazer uma escova, para fazer minha unha. Eu não preciso de um homem para prover neste sentido para mim. Então eu já saio pronta. Que ótimo. Aí eu também vou sair dirigindo, porque, né, eu já passei dessa fase de não dirigir e tal. E eu vou chegar no lugar, vou pedir a minha bebida, porque eu tenho como sustentar a minha bebida. E aí você vai tomando todas as ações possíveis. Quando você encontra o coleguinha não teve que fazer nada. Ele não teve que te buscar em casa, ele não teve que me esperar me arrumar para poder sair, ele não teve que ir no bar buscar bebida para mim, por mais
que eu possa contribuir para pagar, porque a gente está vivendo num momento de vida onde uma pessoa sozinha é realmente complicado, né, numa vida comum, sustentar uma relação sozinho. E esse não é o problema, né? Não é o pagar não é só o pagar que é o problema. O problema é construir a relação aonde existe uma pessoa que toma ações, né? Então, e das pequenas às grandes coisas, a mulherada anda muito ruim, gente. Me perdoem, mas o negócio tá feio mesmo, né? O homem não precisa mais mandar uma mensagem, ele não precisa buscar em casa, ele não precisa fazer um elogio, ele não precisa mandar flores, ele não precisa pedir em namoro, ele não precisa pedir em casamento, ele não precisa construir junto uma casa, mobiliar junto uma casa, pagar as contas junto, né? Vamos resolver aqui, vamos ver, a gente escolher a casa que vai morar. Muitas vezes ele não precisa nem disso, né? Tipo, quando a mulher foi tomando esse espaço e foi tomando essas atitudes ao longo da vida, e acabou que hoje, se eu encontro uma pessoa, né, necessidade não tem. Mas quando você vê uma pessoa tentando assumir esse papel de fazer algo que seja interessante, mas não perdendo o seu posicionamento enquanto homem, enquanto masculino, e o homem que eu falo, nem falo, existe mulheres que têm uma energia super masculina e é super bem com isso, tá tudo certo, né? Tô falando de energia. Eu aprendi a ter atitudes de um masculino forte, mas não é confortável pra mim. Confortável pra mim mesmo é ser essa pessoa que constrói, mantém as coisas. Mas eu não gosto de tomar decisões, assim, pra vida, no cotidiano, no geral. Tomar ação, pra mim, é uma coisa ruim, né? Eu tenho atitude, mas tomar ação pra algumas coisas eu me sinto desconfortável. Por exemplo, sair de casa sozinha pra encontrar alguém na rua, jamais, jamais. Pra mim é insuportável imaginar uma coisa dessa. Sabe, eu vou sair daqui e vou, sei lá, pra um barzinho encontrar um carinha lá. Não vai rolar. Ou sai comigo de dentro da minha casa, ou não vai me ver na rua assim. Eu sair pra encontrar, não vai acontecer. E aí parece besteira uma coisa, parece besteira isso, mas muitas outras coisas eu deixei passar. E hoje, quando eu tento corrigir a minha forma de me relacionar, esse é um detalhe muito importante. Esses são detalhes muito importantes. Quem toma a ação de mandar mensagem, de buscar em casa, de pedir em namoro, de mandar uma flor, tem que ser o homem, cara. Tem que ser o homem. Porque tu já imaginou, eu vou mandar um buquê de flor pro coleguinha? Olha, você foi um cara muito especial que aconteceu na minha vida. E eu tô contando um caso que eu vivi. Eu vi isso acontecer dentro, né? Ao longo de anos trabalhando, eu vi isso acontecer. Você é um cara muito especial. Tá, cara, tem um monte de cara especial e nem por isso eu vou dar flor pra ele, entendeu? E não é sobre o machismo. É sobre o ativo e o passivo. Então, a gente fala disso na economia, a gente fala disso na espiritualidade, na lei do equilíbrio, na lei da polaridade, na lei do gênero, inclusive na frequência que a gente tem, existe um lado e o outro lado da mesma coisa. Mas se as duas pessoas estão caminhando o fluxo para um lado só, não tem como dar bolo, né? Não dá. Se faltar um ingrediente para fazer um bolo, não faz bolo, né? Não faz bolo, não faz. Então, assim, quando a gente entende qual é o nosso papel confortável para nós, enquanto essência, fica tão mais fácil.
Fica tão mais fácil. Porque você para de aceitar as coisas pela metade, você para de querer que o outro seja aquilo que você gostaria, porque você vai lá e faz tudo, né? E eu nem tô falando de ninguém, tô falando da minha própria pessoa, tá, gente? Vou lá e faz tudo, resolve tudo, tudo. Vai chegar uma hora que eu viro o quê? Um siri na lata. Eu moro dentro da Restinga, né? Dos Marambaias, então siri e caranguejo aqui, você tem contato com eles direto. E um siri, na hora que você pega, é menina, mas eles ficam brabos, hein, querendo fugir. Por quê? Porque não foi confortável fazer tudo. Mas será que se eu não tivesse feito, o outro ia querer ficar comigo? É uma pergunta, né? Se o outro precisasse tomar uma atitude, uma ação em relação a mim, ele ia querer ficar comigo mesmo? Né? E aí é que tá a questão. Muitas vezes a gente faz isso para não se sentir rejeitada. Então eu vou fazer isso, isso e isso, porque eu já sei que essa atitude vai ficar confortável pro outro, o outro não vai falar não pra mim, e eu não fui rejeitada. Mas se eu não tomasse a ação nenhuma, será que o outro queria ficar comigo mesmo? E será que eu estou preparada para entender que eu não sou a última bolacha do pacote e que tá tudo bem o outro não querer ficar comigo? Tá tudo bem a vida acontecer de uma forma que, né? Eu não sou a mulher mais desejada da face da terra e tá tudo bem. Mas uma coisa é certa. Existe uma dança, né? Existe uma dança onde cada um tem que ocupar o seu papel. E como você descobre qual é o seu papel? Olhando para dentro de você. Pega um bando de mulher, eu trabalho com um bando de mulher. Todo mundo desconfortável. Mas quando você vai olhar as relações, não tinha como dar certo, né? Não tinha como dar certo. E de verdade, um homem confortável se torna um homem frouxo. E o masculino confortável se torna um masculino frouxo. Ele não pode ser confortável, porque senão nem eu vou querer ele depois. E vai me fazer falta outras coisas, vai me fazer falta a atitude, vai me fazer falta a presença, vai me fazer falta essa coisa de ser levada para, sabe? É muito gostoso você viver algo que você é colocada ali por prazer. Você foi levada para um lugar para ser para acompanhar alguém que fez questão da sua presença, que fez questão de você na vida dele, sabe? Então, assim, é muito confortável, é muito quentinho esse lugar, sabe? De poder deitar no colo do outro. Por anos da minha vida, eu ofereci o meu colo. Eu procurava pelo processo de aconchegar. Não sei se foi a maternidade que me ensinou isso, mas eu sempre gostei de aconchegar as pessoas. E receber colo é maravilhoso. Você poder deitar no colo de alguém e descansar, se sentir segura no colo de alguém, é maravilhoso. Mas como você se sente seguro no colo de alguém? Começa cedo, começa lá atrás. Quando esse alguém vem na sua porta, quando esse alguém te leva para passear, né? Te chama para passear e escolhe o lugar e resolve as coisas que tá acontecendo à sua volta e participa das coisas que são importantes para você, né? Que te deixa segura de que pode dar errado o passeio no meio do caminho, porque você tem família, você tem amigos, você tem não sei o quê, e você tem coisas para fazer nesse meio, e é confortável quando você tem uma pessoa que vai lá e fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo, o que acontecer tá massa pra caralho, nosso dia tá bom e vai continuar sendo, pode ficar sossegada, né? Pode ficar em paz.
Então é sobre isso. Você deixar o outro tomar a ação, tomar a atitude que deve ser tomada, tomar o rumo que deve ser tomado das coisas. E nem sempre é do jeito que você gostaria. Nem sempre é tão fácil como você gostaria que fosse. Mas, com certeza, pequenos gestos vai fazendo com que a gente se transforme em uma versão melhor para se relacionar com o outro. Mas é a partir de nós que essa relação funciona melhor com o outro. Se eu entendo o que eu quero para mim, porque já não é nem pelo fato de merecer ou não merecer, né? Tem um senso de merecimento nas histórias que é incrível. Não, nós merecemos tudo que nós estamos vivendo, tudo. De bom ou de ruim, a gente merece tudo. Tudo que a gente está vivendo é do nosso merecimento. Agora, se eu escolho melhorar, eu também escolho o que eu acho que é melhor para mim. E o outro não tá errado, o outro pode fazer o que ele quiser da vida dele, o outro pode ser quem ele quiser, né? Como eu disse, tem um monte de mulher por aí que tá assumindo esse papel e acha bonito. Recentemente, a gente passou por umas fofocas globais aí, sei lá, de famosos, que você olha o motivo pelo qual as coisas não vão bem, né? Esse empoderamento feminino, ele tá fugindo do controle, sabe? O empoderamento significa eu saber o que eu quero pra mim. Mas não significa tirar o poder do outro, tirar a capacidade que o outro tem que ter para existir enquanto relação. O outro precisa existir enquanto relação. E eu espero não ter ficado tão confuso isso, porque falar disso é tão polêmico. Eu nem gosto de falar muito disso, porque o meu machismo e o meu feminismo, né, ainda é muito forte dentro de mim, do mesmo jeito que o meu feminino e o meu masculino também é muito forte dentro de mim. Tanto o meu lado luz quanto o meu lado sombra dentro disso funciona magnificamente bem. Então, muitas vezes eu vou usar alguns tons, algumas palavras que parecem machismo, que parece feminismo, ou que parece feminino ou masculino, né? E não, pra mim tudo isso sou eu mesmo, e a cada dia que passa eu descubro uma pontinha desse sou eu que é confortável com o você, com o outro, com a conquista, com como eu me sinto desejada, como eu me sinto amada, como eu me sinto protegida. Eu preciso disso? Não. A vida já me ensinou que eu não preciso me sentir amada, me sentir segura, me sentir protegida, porque eu já me dou esse amor, essa proteção, essa segurança. Mas que é gostoso você viver essas coisas, e de verdade, uma mulher precisa se sentir segura ao lado de um homem. Ou eu falo homem, mas é isso, é sobre se sentir segura entre o feminino e o masculino, né? Uma mulher feminina precisa de se sentir segura com um homem masculino. E a gente misturou essa segurança com sexo e virou uma salada, que homem agora acha que é homem porque ele consegue fazer sexo. E aí quanto mais ele pegar, melhor, porque daí ele é homem pra cacete, né? Mas o masculino saudável, ele é o homem que consegue conquistar a mesma mulher todo dia. Porque mulher é bicho esquisito, né? Somos mesmo, temos hormônios que são complexos, então hoje tá pro pé, amanhã pra cabeça, e às vezes não é desequilíbrio não, é só hormônio mesmo, é sensibilidade, e vai passar, e é frescura muitas vezes, e que bom que somos frescas. Entender a minha frescura, pra mim, foi libertador.
Saber que eu podia ser frágil, para mim, foi libertador. E eu só comecei a entrar nesse grau de fragilidade quando os meus filhos completaram maioridade. Porque quando eu preciso me sentir segura do lado de um masculino, eu converso com os meus filhos, nossa, eu me sinto protegida. Eu me sinto protegida por eles, entendeu? E eles foram criados com esse sistema entre o machismo e o feminismo, foi muito forte isso dentro da minha casa. E hoje, com um pouquinho mais de evolução, eu vejo que quando eu trabalho isso neles, é mais fácil eu conseguir o equilíbrio deles do que eu vejo um monte de homem na rua, que eu conheço, inclusive, que não consegue, né? Ou consegue tomar atitude com agressividade, que é esse machismo estrutural que a gente tem por aí, ou ele simplesmente abriu mão de tomar atitude. Não vou tomar atitude, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E sempre vai ter uma opção facinha por aí, não preciso tomar atitude para nada. Então, as duas coisas é muito forte hoje no nosso sistema relacional, né? Mas eu falo para vocês, homens, né? Que é uma grande maioria aqui. Cara, é muito lindo um homem que manda flores. É muito lindo um homem que cuida, que zela, que protege, que pede namoro, que fala que você é importante, sabe? São coisas que o homem não deveria perder. É o maior charme do masculino. E meninas de plantão, o maior charme feminino é ficar quietinho, espera. O que é seu, chega. Entendendo que entre o chega e a dança da sedução, ela acontece todos os dias, todos os segundos, todos os minutos. E essa sedução, ela muda de fase, muda de idade, muda de cara. E é isso. O feminino precisa ser charmoso. Precisa ser doce. E a atitude tem que vir do masculino. Agora, caso eu precise assumir esse lugar, entendam que estamos no século XXI. Tanto o homem sabe lavar roupa, quanto a mulher sabe pagar uma conta. Então, agora a gente está precisando só do equilíbrio, né? Então, podemos dividir a conta, mas entendendo que receber flores ainda é importante. Podemos, sei lá, né? Homens que cozinham, eu acho lindo. O homem pode tomar conta da cozinha, mas entendendo que a mulher também pode dirigir, que a mulher também pode tomar algumas ações mais brutas, né? Então, quando a gente aprender a dançar, aonde esse campo do feminino e o masculino não precisa mais ser explicado, a gente só sintoniza na mesma frequência e vira parceiro. Parceria vira unidade, né? Dois opostos que se complementam viram um só para tudo nessa vida, né? Porque a gente pode viver histórias incríveis sozinho, mas tem histórias que só são bem contadas quando a gente tem com o outro. E essa parada aí, gente. Vamos tentar, assim, cada um ocupar o seu quadradinho, né? Pra vida ficar mais leve. E é gostoso, hein? Aprender. Dói um pouquinho, confesso. Mas é gostoso aprender. Até a próxima.